Eu tô simplesmente impressionado com a forma como que o Lula massacrou o bolsonarista Romeu Zema, governador de Minas Gerais. O Lula usou o Romeu Zema como se ele fosse um bonequinho de pano. Ele fritou o Romeu Zema, trouxe o Rodrigo Pacheco para perto, fez o Romeu Zema ceder para o Rodrigo Pacheco na renegociação da dívida de Minas Gerais e se colocou usando o Romeu Zema em uma posição estratégica na discussão da PEC que gerou toda a crise do judiciário com o legislativo, principalmente com o Senado. Romeu Zema está massacrado, eu não vou dizer que ele está acabado politicamente, mas ele está isolado, perdido, tá rompido com todo mundo. Qual será o futuro dele, que seria um herdeiro do bolsonarismo? Na sua opinião, o Lula fez uma grande jogada? Você gostou que ele massacrou o Romeu Zema? Você que é de Minas, o que você acha do governador Zema? Coloque nos comentários, deixe seu like se você curtiu esse massacre e se inscreva no canal. A gente já sabia que o Lula iria fritar o Romeu Zema porque ele estava querendo projetar o Rodrigo Pacheco. O Pacheco que tem pretensões de ser governador de Minas, já que ele não vai ser indicado para ser ministro do STF e agora muito menos porque azedou completamente o clima. O Pacheco que estava de olho na vaga do Luiz Roberto Barroso, que vai se aposentar muito em breve. Então o que o Lula fez? Minas Gerais tem uma dívida bilionária. Então ele começou a dar protagonismo ao Rodrigo Pacheco em detrimento do Romeu Zema. Então o Lula se encontrou com o Pacheco, fez reuniões, o Zema também quis se reunir com o Lula não se reuniu e lá pelas tantas da reunião, para dar uma fritada no Zema, colocando o Pacheco como sendo o salvador de Minas, Lula falou que o Romeu Zema nunca discutiu com o governo federal a dívida de Minas. E teoricamente, em tese, Lula tá certo. Porque desde o início do governo Lula, desde o início de 2023, Lula e Zema se reuniram apenas uma vez. Lá pelo dia 9, 6, por aí, logo no início do governo, quando houve a reunião com todos os governadores. Depois, Zema criticou o governo, quis fazer oposição ainda em mandato, não criou pontes com o governo e seria muito fácil, como está sendo para o Lula, massacrá-lo. O Zema, ele se revoltou com a fala do Lula, falando que ele nunca tinha discutido com o governo federal a renegociação da dívida. E ele fez uma coisa simplesmente estúpida para alguém que quer ser herdeiro do bolsonarismo. Ele postou uma foto com o Haddad. Ele disse o seguinte na postagem: "Mentira tem perna longa. Nós estamos tentando discutir com o governo federal há muito tempo, desde 2023. A renegociação da dívida de Minas. Está aqui a foto ou o vídeo meu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrando, rebatendo a fala do Lula, dizendo que ele está preocupado, que ele está trabalhando, que não é somente, como eu posso dizer, um trabalho do Rodrigo Pacheco. Só que é interessante que a postagem do Zema com o Haddad aconteceu um dia depois de uma postagem do Rodrigo Pacheco com o Lula. Ou seja, o Pacheco se reuniu antes com o Lula, que é a pessoa mais importante do país, que é porque ele é o presidente, e no dia seguinte o Zema se encontrou só com o ministro da Fazenda. O Zema que tentou garfar essa reunião do Lula com o Pacheco. Ele foi até Brasília, tentou se encontrar fora da agenda com o Lula percebeu e falou: não vou, primeiro eu vou me reunir com o Pacheco. E aí ele ficou todo choramingoso, porque ele foi atacado pelo Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energias de Minas Gerais. Porque o Silveira reclamou da dívida de Minas e o Zema: "Se fosse fácil, eu já teria resolvido. Mas não é fácil. Tá difícil. Tá difícil." Sabe por que tá difícil, Pacheco? Porque você é um bolsonarista, como o Carluxo falou, cara de pastel. O Carlos chamou o Zema de cara de pastel. Você pode ter ali suas empresinhas, só que na hora do vamos ver, na hora da gestão pública, a coisa é mais embaixo. Porque não dá para você ter decisão ditatorial monocrática, que você manda e todo mundo obedece. Não é assim na gestão pública. Na gestão pública você tem que sentar e você tem que negociar. E eu tô percebendo que o Zema tá completamente perdido. Totalmente perdido. Porque o Zema, ele quer ser o herdeiro do Bolsonaro. Tá bom. Só que ele cometeu um erro que ele não poderia ter cometido, que foi a foto com o Haddad. Esse cara, ele não tem cara de pastel, ele tem cara de jegue. É jumento. Uma semana antes,
O Bolsonaro criticou o Tarcísio de Freitas pela foto com Haddad. O Zema vai lá e posta a foto com Haddad. Cara, esse cara é muito juvenil na política. Por isso que o Lula pegou e balançou o Romeu Zema como se fosse uma boneca de pano. O cara é muito amador. Muito amador. Zema, acorda pra vida. Ele tá brigado com todo mundo. Ele quis fazer aceno aos bolsonaristas, mas antes criticou o Bolsonaro, falando que, não, o Bolsonaro foi muito radical. O Carluxo veio e deu uma lapada no Zema. Agora ele não sabe o que fazer, tá isolado politicamente. Lula o massacrou, o Bolsonaro o atacou e o Pacheco deitou em cima do Romeu Zema, porque o Zema é um amador. Tem dinheiro? Tem, mas politicamente é um amador. E aí o que ele teve que fazer? O pior de tudo para um político. Cedeu. Sem negociar. Isso que é o pior. Porque o Zema está discutindo essa renegociação da dívida desde 2019. Só que como ele brigou com a oposição, que é de esquerda, se indispôs com a sua base aliada e começou a atacar parlamentares em nível federal, o cara se isolou. Ele não tem força. E se ele não renegociar a dívida, a responsabilidade cai em cima dele. Por quê? Porque é uma situação péssima. Se ele não renegociar a dívida, é culpa dele. Mas se houver a negociação da dívida, o louro é do Pacheco e não dele. Os louros são do Pacheco e não dele. O cara se colocou numa situação simplesmente tenebrosa do ponto de vista político. Eu não vou cravar que ele tá acabado, porque talvez são 2 vagas pro Senado e ele vai disputar. E ele tem, certo, ele tá bem avaliado. Mas ele tá afundando, porque ele está perdendo completamente as bases, pessoal. Briga com todo mundo, não aprovou a proposta. Se a proposta não for aprovada, é culpa dele. Se a proposta for aprovada, é a vitória do adversário. Zema, vai pra casa. Vai pra casa, vai, Zema. Vai lá fazer sua barbinha, cortar o cabelinho, como que você gosta, né? Aí vai pra casa, porque pra política tu não serve. E o Lula ainda te usou para se colocar numa posição estratégica diante do STF, cara. Olha só, você funcionou como escada pro Lula. Sabe o que você foi? Você foi o Batista da escolinha do professor Raimundo, que servia como escada pro professor Raimundo brilhar. Foi isso que você se tornou. Porque o embate do STF com o Senado, na verdade com o Legislativo, mas principalmente com o Senado, azedou as relações com o Pacheco. O Gilmar Mendes fez um ataque muito duro ao Pacheco, que falou que não, isso é uma agressão, não vai reagir. O Lula foi chamado para se posicionar, mas o Lula tirou o executivo da disputa e falou o seguinte: isso é um problema de vocês, nós só vamos observar, porque esse caso só favorece o bolsonarismo. Se por um acaso a crise fica maior, eu me posiciono e pacifico, já que o Pacheco me deve favor. Porque o Pacheco, ele é visto como um político nacional, mas não local em Minas. A atuação dele em Minas é muito pobre, é muito pouca. O Lula deu de presente ao Pacheco isso. Então, Pacheco, você me deve. Então o Lula está ao lado do Pacheco, se reuniu com os ministros do STF, se posicionou em uma posição assim muito estratégica às custas do Romeu Zema. E tudo isso que o Lula fez é a pura política. É assim que funciona a política. Política não é para amador como o Zema. O Zema não criou pontos com o governo, o Zema é um adversário do Lula, e se o Lula cedesse ao Romeu Zema, daqui 2, 3 meses o Zema continuaria atacando o Lula. Então o que o Lula fez? O massacrou, o esmagou como se fosse uma barata. Minas precisa da renegociação. Tudo bem, não vamos deixar a população mineira desguarnecida. Nós vamos dar aquilo que os mineiros querem. Mas não pelo caminho de Romeu Zema, mas sim pelo caminho do Rodrigo Pacheco. Pacheco, vem cá. Bate o pênalti, vai. Sofreu o pênalti, conta sem goleiro. Bate aí e faz o gol. E ainda, o STF, calma, porque se tiver algum problema, joga no pai, que eu mato no peito, e resolva a situação. Usando metáforas futebolísticas, já que o Lula adora. E fica muito... Eu acho que o Lula, quando ele viu o Pacheco, o Zema fazendo todas essas bobagens, ele falou assim, não é possível que vai ser tão fácil. Não é possível. Porque o Lula é um cara que gosta de política. E quando a situação fica fácil, ele se enfada, é claro. É uma liçãozinha pro Romeu Zema que ele nunca vai esquecer.